amiga e continuamos na melhor. Web Rádio Cidade, a melhor programação. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Natal, feliz Ano Novo. Web Rádio Cidade, tá na cidade, tá na boa. Deseja um feliz Natal e um ano novo de muita paz. A Rádio Cidade é muito mais que rádio. É imagem, é inovação, é 100% digital. Uma nova e moderna maneira de se conectar e interagir com ouvintes e internautas, trazendo o melhor da música, entretenimento, esportes, entrevistas e muito mais. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos ao alcance de todos, na palma de suas mãos, através da tela do seu celular, tablet, computador e até mesmo de sua Smart TV. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Rádio Cidade. Web Rádio Cidade. Alô você, grande abraço, 13 horas e 25 minutos e nós estamos aqui nesta terça-feira iniciando o quadro novo da Web Rádio Cidade, o nosso podcast chamado Vendo a Vida com Outros Olhos. E olha a coincidência que esse também é o nome do livro do nosso primeiro entrevistado. Conosco hoje, Vilmar da Mota, conhecidíssimo em Francisco Beltrão e toda a região, que vai compartilhar conosco hoje um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho de como foi a sua infância, a sua juventude. Tem história para contar, eu creio. Vilmar, grande abraço, seja bem-vindo e muito obrigado por nos dar a honra de abrir com chave de ouro o nosso podcast. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, ouvintes, espectadores, streaming da Web Rádio Cidade. Satisfação estar aqui com você. Grande amigo, a gente até conversava em off, que já faz tempo que a gente se conhece. Não vamos dizer quanto tempo, senão a gente entrega a idade, né, Cadu? Daria para dizer que são décadas, né? Já faz um tempo. Já faz um tempo. Quero agradecer imensamente o convite. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez na Web Rádio Cidade. Obrigado pelo convite. Quanto tempo nós temos? Umas 8 horas de programa? Mais ou menos. Mais ou menos. Como diz o mineiro, principiar o trem pelo começo. O Vilmar da Mota nasceu na cidade de Francisco Beltrão? Não. Eu nasci em 25 de outubro de 1978, na fronteira, em Santo Antônio do Sudoeste. Como é que foi o teu caminhar aí de bebê, de criança? Porque você estava me falando em off aqui que você tem a deficiência, você é cego de nascença. Como é que foi para você encarar a tua vida desde criança dessa maneira? Porque, como diz o seu livro, né? Você precisou ver a vida com outros olhos. Com certeza. Olha, para mim foi normal, porque a gente se habitua, né? A ficha começou a cair na adolescência, quando eu não podia fazer as coisas. Mas a mãe percebeu que eu tinha alguma coisa errada quando eu jogava os brinquedos e não ia pegar. Eu tinha em torno de uns 4, 5 meses. Como morava no interior, não tinha condições de buscar recursos médicos. Ela só veio para Beltrão quando eu tinha 6 meses, que daí o Dr. Lúcio me diagnosticou com cegueira total. Para ela foi um choque, porque até então nunca tinha tido um filho com deficiência. E segundo o que ela me relatou, o primeiro pensamento dela foi: o que eu vou fazer com ele? E como é que foi depois dessa conversa com o Dr. Lúcio? E a sua família precisou se habituar com você, como você precisou se habituar com a família? Porque como que foi essa transição aí?
Foi difícil, porque não havia, na época, qualquer recurso de auxílio. Quando eu tinha 1 ano, eles se mudaram para Beltrão. Com 3 anos, nós passamos a residir no Alvorada, quando a mãe casou com o pai do meu irmão mais novo, Gilberto, que é meu braço direito, meus olhos, porque além da cegueira eu tenho um outro problema que mais tarde a gente vai decorrer. Mas foi difícil, porque não havia nenhum suporte, Cadu. Não havia educação especial, não havia suporte. E aí foi quando entrou o espiritismo na nossa vida, através da família Pereira, através do seu Jaime Dalla Costa, que em memória quero agradecer. E o seu Jaime conversando com o Dr. Lúcio numa consulta que ele foi me levar, porque a mãe trabalhava, não tinha condições de ficar me levando, e ele levava para as consultas. E nessa consulta o Dr. Lúcio disse que estava surgindo uma escola diferente para pessoas com cegueira. E a mãe foi atrás, foi em busca, e aí conheceu a professora Mariolânia, a professora Josiane do CAIDEV, e eu comecei a estudar no CAIDEV com em torno de 6 a 7 anos. Quando a gente fala do estudo, seria em Libras, é isso? Não, em Braille. Braille, isso, exatamente. A alfabetização em Braille demorou mais tempo. Mas porque primeiro teve que ter todo o processo, porque eu tinha uma defasagem, porque eu comecei muito tarde. Sim. Com 6 anos já vamos dizer assim, bastante defasado. Sim. Então precisou se fazer todo um trabalho para que então eu aprendesse o Braille. Foi difícil? Bastante, porque na infância eu tinha um problema de não aceitação da minha deficiência. Porque eu queria fazer a mesma coisa que as pessoas sem deficiência faziam. Eu queria brincar, eu queria correr, eu queria fazer bagunça. Tanto é que na rua eu era o terror da rua. Eu andava de carrinho de rolimã, eu vivia todo arranhado e caía, dava trabalho para o meu padrasto bastante. E eu queria levar uma vida normal e não era fácil. Então, precisei de muito, não tinha terapia na época. Quem me preparou para tudo isso foi o tio Jaime. Eu lembro até hoje, eu tinha em torno de uns 9 anos, Cadu. Quando ele me pegou numa salinha, lá no Centro Espírita Mensageiros da Paz, me colocou sentado na frente dele e disse: filho, você tem 2 opções na vida. 3 opções. Ou você ser um cego revoltado, que todo mundo vai detestar, ou você ser um cego coitadinho, que as pessoas não vão suportar por muito tempo, vão ter pena, vão ter piedade por um tempo e não vão aguentar, ou você aceitar a tua condição e entender que você tem um potencial e que você pode desenvolver esse potencial. Agora me diga, segurando na minha mão, ele perguntou: o que você quer ser? Eu lembro como se fosse hoje, que eu pensei, poxa, ser coitadinho não dá. Ser rejeitado pelos outros também não, então eu vou lutar. E a partir daquele dia eu disse: eu nunca mais vou sentir pena de mim mesmo. E depois dessa conversa, dessa virada de chave, o que mudou? Tudo. Eu comecei a me dedicar mais aos estudos, comecei a me dedicar mais a aprender. Quando eu aprendi o Braille, eu ingressei no ensino regular, que a gente chama, que é o ensino comum, né? Sim. No atual, Maria Helena Vandrese, cursando já a 3ª série, eu com 13 anos no meio da garotada de 9 e 10 anos. Mas a receptividade da turma foi tão grande, Cadu, que eu nunca vou esquecer aquela turma que me recebeu com tanto carinho em 1992 no Maria Helena Vandrese. O Vilmar da Mota estudou até qual ano? Até o 3º ano do ensino médio no Reinaldo Sás. E como é que foi? Como é que foram, na verdade, os teus companheiros, principalmente do ensino médio, mais velhos? Como é que eles te vinham? Como é que você conversava com eles? Como é que você sentia eles? Não vou negar que teve preconceito. Isso com certeza existiu. Existiu discriminação. Existiram brincadeiras sem graça que magoavam, que feriam. Por outro lado, existia a parceria. Colegas que se revezavam para ditar a matéria, porque a gente tinha pouco material acessível. Colegas que se revezavam e iam lá em casa à noite para gravar matéria em fitas cassetes para que eu pudesse estudar.
colegas que me ajudavam a ir e voltar para a escola, porque eu não sabia que tinha um problema que eu só vinha descobrir em 2020. Eu posso dizer que eu tive uma passagem pela escola maravilhosa. Participei de grêmio estudantil, participei de greve de professores, participei de movimentos políticos. Eu fui ativo na escola, fui ativo no movimento das pessoas com deficiência desde a adolescência e aprendi a lutar por meus direitos. Por que o Vilmar da Mota não quis cursar uma faculdade, fazer o mais? Eu tentei, eu prestei vários vestibulares, mas não consegui passar. O que você queria ser, Vilmar? O que você acha? Ai, ai, ai. O meu sonho sempre foi fazer comunicação social. Comunicação social. Comunicação social, ou jornalismo. Mas, como não tinha aqui na região, né? E então eu acabei. Aí vieram as faculdades à distância, porém as condições financeiras não possibilitam. Porque não é só a bolsa. A bolsa até a gente consegue, Cadu. Mas tem todo o suporte para você se manter na faculdade. Então, vamos dizer assim, a bolsa ela cobre a mensalidade, mas tem todo o material, tem toda a estrutura para você se manter. E as condições financeiras, infelizmente, não comportam. E as mensagens, o telemensagem, surgiu quando na tua vida? Porque eu tenho a história que eu conquistei a minha esposa 17 anos atrás com uma mensagem que o Vilmar da Mota fez para ela. Então, foi exatamente assim que aconteceu. Como é que isso veio para você fazer, que você teve essa ideia? Como é que foi? Aí eu tenho que voltar no tempo. Era o ano de 2000. Em 1999, eu conheci um outro anjo na minha vida, que foi a Neuza Botim, do IASG, mãe do empresário João Marcos Botim, ali da Celeiro. Ela era proprietária do IASG e ela me deu uma bolsa de estudos para que eu fizesse inglês no IASG. Também outro anjo foi a professora Arlete Gumi, que era diretora da escola Pedro Algério, onde funcionava e onde funciona ainda hoje o CAIDEV. E na época, em 2000, a professora Arlete, numa visita aos Rotaries, nos levou ao Rotary do dono da gráfica e editora Berzon. E ele queria nos ajudar e ofereceu a possibilidade de publicar um livro. E assim nasceu Vendo a Vida com Outros Olhos, que veio ao mundo, que foi publicado, lançado em 16 de junho de 2000. Com a venda desse livro, eu não pretendia ter um negócio próprio, Cadu. Sim. Porém, quando eu concluí o ensino médio em dezembro de 2000, em 2001, eu parti para o mercado de trabalho, porque eu precisava. Não era uma questão de querer, era uma questão de necessidade. Porque todo mundo quer ter o seu dinheiro, ter os seus recursos. Concorda? Com certeza. Independência, né? Exatamente, a independência financeira. E eu bati em várias empresas e ouvi muitos nãos. E aí, eu tinha tido uma aula com uma professora de empreendedorismo do Sebrae. E na época, no terceirão, ela disse que quando precisar de alguma coisa, me procure. E eu fui até o Sebrae e falei com ela, a professora Neuza, e falei, professora, eu tentei emprego e não consegui. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero montar alguma coisa. Ela falou, o que você sabe fazer? Eu nunca vou esquecer disso. Ela não perguntou, ela não disse, mas como que você vai abrir uma empresa? Como que você vai fazer algo? Não. Ela perguntou, o que você sabe fazer? Na escola, eu vendia poesia por lanche. Ah, é? Fazia um escambo, né? Eu fazia um escambo. O pessoal queria conquistar as menininhas queriam conquistar os garotos. E você tinha a manha com as palavras. E descobriram que eu sabia fazer, porque eu me apresentava na escola, me apresentava nos eventos, fazendo poesia. Só que eu sempre fiz poesia de improviso. Eu sempre gostei de fazer no momento, pegar o sentimento e trabalhar ele no momento. E aí eu falei, olha, eu trabalho com poesia. Ela falou, você já ouviu falar de telemensagem? E eu conheci o trabalho da Rose, lembra da Rose, da Telemomentos? Com certeza.
E eu conheci o trabalho dela, eu falei, eu conheço a Rose. Ela falou, pois é, você tem um talento na mão, você tem uma riqueza nas mãos. Você pode criar mensagens. E eu comecei, então, ali, no dia 2 de fevereiro de 2001, iniciei a agência Voz do Coração Mensagens, informalmente, porque eu não tinha dinheiro, não tinha MEI na época. Eu fui tentar regulamentar, não consegui, porque era muito caro. Eu tinha duas opções, Cadu. Com o que eu tinha aferido com a venda dos livros, ou eu comprava o material, o equipamento, ou eu constituía a empresa. E aí eu consultei alguns amigos, consultei algumas pessoas que sempre me orientaram, e eles disseram, compre o equipamento e vai fundo. Depois a gente vê. Comprei o equipamento, graças a Deus à vista, sem dever nada para ninguém, e comecei a abrir. Assim, comecei a divulgar o meu trabalho no famoso boca a boca, até que eu mandei uma mensagem de agradecimento para o seu Valdir Paigroncelli, saudoso Valdir Paigroncelli, da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. E ele me convidou para fazer a Poesia do Dia na Rádio Educadora de Dois Vizinhos, onde eu fiz de 2001 até 2005. Da Rádio Educadora de Dois Vizinhos veio o Valdecir Costa, com o Romantismo da Conte, depois o Amor Está no Ar, onde eu fiquei até a saída dele da Continental, e depois vieram outros caminhos que a gente vai comentando pelo caminho. Como é que foi essa oportunidade de estar com o Valdecir? Que esse é do meu tempo, é quando a gente trabalhava junto. Exato. Do outro lado do corredor, a gente trabalhava na Educadora. Você fazia à noite na Educadora e eu fazia na Continental. Exatamente. Né? A gente estava separado por um corredor. Mas sempre estava lá tomando um chimarrão, tomando um café, conversando. Como é que foi essa experiência? Eu quero aproveitar a oportunidade, Cadu, para agradecer imensamente ao Valdecir, que me abriu essas portas, que me deu essa chance. Agradecer também a outra pessoa que eu esqueci, mas eu não posso, que era teu amigo também. O Adair Detone. Nosso querido também. O Detone foi quem me colocou na Continental em 2000, que tem essa passagem rápida minha pela Continental em 2000, que eu fazia nos domingos das 5 às 8 da manhã. Fiquei, eu acho que uns 2, 3 meses, mas aí não deu muito certo. Mas quem me preparou para o rádio? Se hoje eu sei falar, se hoje eu sei me expressar, sei me posicionar, sei me comunicar, eu devo ao nosso querido Lindomar Catânio. Por quê, Cadu? Ele me levava na casa dele. Lembra do estúdio que ele tinha? Com certeza, lá onde gravou o CD do Feio e de Lazinho Jatei e de tantos outros. Exatamente. Nós ficávamos, Cadu, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Ele, não, você tem que mudar o tom de voz aqui, você está repetindo muito, você está falando muito rápido, você está falando muito devagar. Calma, relaxa, você está deixando a tua respiração sair. Cara, foi uma aula de locução. Foi um ano, não foi 2 dias, não foram 3 meses, foi um ano. Uma vez por semana eu ia lá e ele me preparou. Ele dizia, você tem talento, você só precisa ser lapidado. E foi o que ele fez. Me emociona falar do Lindomar, porque quando eu adentrei para a Rádio Educadora, eu adentrei para substituir o Lindomar Catânio. Ele estava se aposentando. Exatamente, ele estava se aposentando. Então, a gente tem essa história, a gente conviveu muito com o filho dele, né? Com o Leleco, com o Leleco, né? Que depois foi trabalhar com a gente também, com a Dandara, né? A Dandara. E por aí vai. Então, a Aline. Exatamente, a Aline que também teve uma passagem por lá, acredito que deva estar na Onda Sul ainda. Porque estava. Eu acho que parece que eu não sei se ela está ainda na Onda Sul, mas eu sou muito grato ao Catânio, porque ele me preparou, sou grato ao Detone, sou grato a muita gente. A Janes, que divulgou o meu livro, nossa, sabe que o canhão que ela era na Continental, né? Sim, sem dúvida. Então, graças ao auxílio dela, do Almir, do Maciel, do Claudinei Del Cielo, o Nini Macanhã. E também eu não posso esquecer em memória do nosso Artêmio Sutiri, que me levava nos eventos para que eu pudesse vender os livros.
Então, foram muitas pessoas. Se eu conseguir vender 550 dos 1.000 exemplares, foi graças a toda essa divulgação, toda essa mídia que eu tive nas mãos. E falando agora, especificamente do Vendo a Vida com Outros Olhos, do teu livro, o que te inspirou para compor o que tem escrito nele? A vida, o dia a dia, os acontecimentos diários. Algumas poesias, elas têm cunho pessoal. Não vou dizer qual é, quem quiser vai ter que adquirir o livro para descobrir. Ele ainda é vendido hoje? Sim, eu ainda tenho alguns exemplares, espero poder reeditá-lo em algum momento. É o meu sonho, por enquanto não dá, mas espero poder um dia. Tentei vender para alguma editora, mas nenhuma teve interesse. Então, estou tentando reeditá-lo. O Vendo a Vida com Outros Olhos é uma reunião de sentimentos, que começa com o monstro, que fala de drogas, tem ciúme, tem várias situações, tem suicídio, tem tudo que você possa imaginar. São 30 poesias que você pode adentrar em vários temas. Esse foi o primeiro livro. Esse foi o meu primeiro livro, a porta de entrada, o responsável por tudo que sou hoje, porque graças a ele eu montei minha agência de telemensagem, o Voz do Coração Mensagens. Graças a ele, ele me levou para a rádio, ele me abriu portas e criou oportunidades. Depois do Vendo a Vida com Outros Olhos, você falou que estava na rádio com o Valdecir fazendo lá as poesias, surgiu o Palavras de Amor, o segundo livro. Segundo livro, Palavras de Amor, que aí é uma reunião de algumas poesias, porque foram várias, que eu fiz de 2001 até a saída do Valdecir, em 2007, 2008, por aí. Então, foram várias. E aí, em 2004, agora eu vou me emocionar. Porque a nossa inesquecível Tânia, da cultura... Tânia Maria Penso Tânia Maria Penso Guedin. Ela, em 2003, me chamou na cultura e disse: Vilmar, o que eu posso fazer por você? Eu falei: Tânia, o meu sonho era expor na Expobel, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou: então vem para a cultura. Em 2004, eu lancei na Expobel o Palavras de Amor. Que top. E eu tive uma venda também muito boa, porque eu tive toda a mídia da Expobel na época, me auxiliando na venda. Além de publicar o meu livro, além de lançar o meu livro, a Tânia me deu uma outra oportunidade, que foi fazer a locução no Pavilhão da Cultura. Eu fiz, durante a Expobel 2004, as apresentações artísticas no Pavilhão da Cultura da Expobel. E ali nasceu o Palavras de Amor, que também teve sua repercussão. As pessoas que estão nos ouvindo e futuramente aqui vão também acompanhar essa entrevista em vídeo, se elas quiserem adquirir os livros, qual é o caminho? Comigo mesmo. Não sei se em alguma livraria ainda tem, que faz tempo que eu não coloco mais, mas é comigo mesmo, através do meu WhatsApp. Posso divulgar? Por favor, com certeza. O meu WhatsApp de trabalho é o 46-3524-0565. Qual o valor dos livros, Vilmar? R$ 5,00. Cada um? Cada um. Esses dois aqui não vão para casa, isso aqui nós vamos comprar os dois. Obrigado. E vamos deixar aqui para que as pessoas que estão aqui na Web Rádio Cidade possam ler, possam compartilhar daquilo que você tem colocado aqui para nós, as suas emoções, os seus sentimentos. E agora que você falou que você tem algum outro problema que você descobriu em 2020. Que problema é esse? Eu sempre tive dificuldade de aprender a orientação em mobilidade. Os professores do CAIDEV sofreram, tentaram de tudo para me auxiliar e não conseguiram. Em 2008, eu entrei num processo de depressão. Quando terminou o Romantismo da Conte, eu fiquei fora do ar. A telemensagem começou a decair, porque já era uma outra realidade, né, Cadu? A tecnologia surgiu A tecnologia surgiu. E eu não tinha mais toda a estrutura que eu tinha antes, porque você trabalhou lá, você sabe, Sim. né? Toda a estrutura deles
que me davam aquele suporte. Por exemplo, no domingo, na quarta-feira, Cadu, eu ia dormir em torno de 3, 4 horas da manhã, terminando as anotações para no outro dia entregar as mensagens. Era mensagem de agradecimento, pedido de desculpa, pedido de namoro, término de namoro, até funeral a gente fez. Então foi uma época, por isso que eu digo que eu sou muito grato e por mais que eu faça, eu jamais vou conseguir retribuir o Valdecir pelo que ele fez, porque ele me deu uma condição, porque não existe nada melhor do que você se sentir útil, né, Cadu? Sem dúvida. Você se sentir produtivo, você se sentir ativo. E aí eu entrei numa depressão profunda. E alguns amigos me levaram para a homeopatia, fiz tratamento homeopático, recuperei. E aí em 2009 conheci outra pessoa, que eu já conhecia, a Maurílio Castro. E ele me convidou para fazer a mensagem no programa dele. Eu comecei de 2009... Na Princesa, na isso, Princesa. Né? E de 2009 até meados de 2019, 2020, eu fiz na Princesa toda a tarde a mensagem do dia. Só que em 2020, com a pandemia, eu comecei a me sentir mal. E eu comecei a fazer um tratamento, uma terapia online. E os testes diagnosticaram que eu tinha lesão na parte do cérebro que trabalha a localização espacial. Por isso que eu não consegui aprender a mobilidade. Porque eu não sei aonde eu estou. Por exemplo, vocês têm a localização. Por exemplo, os outros cegos, Cadu, Arilson, Gilson, Luiz, Rosane, Rosângela, os outros cegos de Beltrão. Eles sabem se localizar onde estão. Eu não. E aí eu dependo bastante do meu irmão, que é meus olhos, é meu braço direito, meu braço esquerdo, literalmente meu anjo da guarda. Que coisa boa. E falando um pouco também aí dos seus planos para 2024, visto que nós estamos na reta final de 2023. Vamos falar dos projetos e depois eu quero voltar um pouco mais pro passado. Mas antes, o que se planeja para 2024? Novidades vem aí? Pois é, espero que sim, estou trabalhando, eu tenho 2 livros engatilhados para tentar lançar, estou tentando contato com alguma editora que tem interesse, mas está difícil, estou tentando, pretendo tentar lançá-los em 2024, dar continuidade ao meu projeto para ouvir e refletir, que mais tarde a gente pode falar sobre ele. Com certeza. Quem sabe alguma novidade por aí, tem várias propostas, a gente está analisando, e continuar trabalhando, porque o que eu mais quero, Cadu, é trabalho para 2024 para me sentir útil e poder pagar os boletos, né? Porque eles chegam no final do mês. Eles são maroto. Eles não respeitam porque eu sou cego. Eles vêm junto. Eles vêm igual, e é o que é detalhe, não adianta eu dizer que eu não tô vendo. Eles dizem, mas você tá sentindo eles aí. É verdade. Voltando um pouco no passado, quando surgiu a oportunidade do Vilmar da Mota adentrar para a Rádio Anauim e começar a comunicar lá? Caramba, outro momento triste na minha vida. Até 2017, Cadu, eu vendia as minhas mensagens para uma plataforma que comprava trabalhos artísticos de pessoas com deficiência do mundo todo, de Portugal. Eles compravam e repassavam, e eu vendia minhas mensagens, e eu tinha outros clientes que eu fazia mensagens de aniversário para clientes, para funcionários. E em 2017... Depois tem uma outra fase que eu quero contar da minha vida, que é a parte em que minha mãe partiu, mas isso depois. Em 2017, essa plataforma fechou porque o dirigente dela desencarnou, faleceu, e a família não tinha mais interesse. E eu me vi sem chão, porque era de onde eu tirava meu sustento, era de onde eu tirava meu ganha-pão. E aí, naquele famoso dia D, do Cine, encontrei a nossa querida Jaqueline Cruz, da Anauim. E ela disse, Vilmar, tem uma vaga na Anauim. O que apresenta o Tapas Musicais saiu. Você não quer? Eu falei, querer eu quero, mas será que eles me querem? Lá tem esse detalhe, né? Não adianta eu querer. Tem que ver se eles me querem. E eu conversei na época com o Nelson Fávero, que era o diretor. E ele disse, vamos fazer um teste? E eu estou lá desde 2017, dia 9 de outubro de 2017. Comecei à noite apresentando Tapas Musicais até 2019.
Em 2019 passei para o sábado, inicialmente das 10 às 11h30, com Frequência da Amizade. Depois nós passamos para o horário das 11 ao meio-dia, onde eu estou atualmente. E eu sou muito grato a toda a direção da Rádio Comunitária Anauim, a toda a equipe que me trata muito bem e que me dá a oportunidade de levar a minha mensagem toda semana. Com certeza, eu também sou grato ao Nelson Fávero, porque muitas pessoas não sabem, mas quando eu vim para Francisco Beltrão em 2002, eu também trabalhei na Anauim. Quando a Anauim era lá no centro, lá no outro estúdio, lá perto da Assembleia de Deus, lá. Eu fazia das 8 às 10 da noite, mas naquele tempo não era o Tapas Musicais, naquele tempo era o Sintonia Total. Eu fiquei por 3 meses na Rádio Anauim, né? E da Anauim eu fui chamado para substituir o Lindomar na Educadora e foram ali 15 anos de muita experiência, de muita vivência, de muita história, que daria pra gente ficar conversando aqui até amanhã, de tanta história, de plantão policial, que foram muitos anos, de jogos com o Claudinei, que viajamos o Paraná inteiro aí, de cabo a rabo, e por aí vai. Cobertura de eleições. Nossa, e por muitos. E você estava me falando em off que você tem um clube de assinatura. Para quem não sabe, o que é um clube de assinatura? É um serviço que a pessoa paga uma assinatura mensal e ela recebe um conteúdo em troca disso. E o meu conteúdo é o que eu sei fazer. É a minha mensagem, que é mensagem de motivação, otimismo, reflexão. Todo dia eu entrego uma mensagem, com um detalhe. Geralmente a gente vê no WhatsApp, Cadu, as mensagens repetitivas. Sempre a mesma coisa. A mesma coisa. E no meu caso, eu trago todo dia uma mensagem de acordo com a situação do ambiente, do momento, da situação. E a pessoa paga um valor X e ela recebe toda manhã no WhatsApp uma mensagem de motivação. Quanto tempo faz que esse projeto está rodando? Ele começou em outubro de 2020, a pandemia. E como é que está sendo a receptividade? O pessoal está adquirindo, está comprando, está gostando? Como é que está? Olha, eu tenho alguns assinantes, graças a Deus, fiéis, que estão comigo desde o começo. Tá difícil porque não tenho muita divulgação, né? Então, assim, as divulgações que eu faço é nas redes sociais, mas pelas limitações técnicas, que infelizmente as redes sociais estão cada vez mais inacessíveis para a pessoa com deficiência criar conteúdo, eu consigo publicar mais ou menos no Instagram, no Facebook. Agora, é que está tendo uma boa aceitação. As pessoas estão agradecendo, estão recebendo muito bem e as pessoas estão assinando. Mas ainda é um longo caminho para se percorrer. É que nem eu te falei, é da onde veio o pão de cada dia. Essas mensagens, Vilmar, elas são de quanto tempo, mais ou menos, para a gente ter uma noção? No máximo, 1 minuto, 1 minuto e meio, não mais que isso. Algumas até 50 segundos, não mais que isso. E qual é o valor para quem nos ouve e futuramente vai nos assistir, para quem quiser assinar? Quanto custa? R$10 por mês. Por mês, pagamento via Pix ou cartão de crédito, a pessoa que escolhe como que ela quer pagar, se via Pix ou cartão de crédito. A maioria dos meus assinantes optaram pelo Pix. Você falou durante o nosso bate-papo que você foi atrás de um trabalho, mas que você não conseguiu. Como que é a tua avaliação sobre o mercado de trabalho para os portadores de deficiência de uma maneira geral? Como é que você fala sobre isso? Infelizmente, ainda nós vivemos uma cultura aqui na nossa região, na nossa cidade, do assistencialismo, Cadu. Onde a pessoa com deficiência não é vista como alguém capaz, produtivo, mas uma pessoa que precisa receber ajuda e que o governo tem a obrigação de oferecer esse auxílio. Essa é a mentalidade que nós temos de grande parte da nossa sociedade. Ou seja, eu não preciso fazer nada porque o governo está fazendo. O governo tem que fazer. Se ele não faz, ele tem que fazer. Porém, essa mesma parcela da sociedade é a que diz que não quer pagar imposto, que paga muito imposto e tá. Então, o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência é complicado de você falar porque existem vários fatores, Cadu. Primeiro,
como nós falávamos anteriormente ali em off, as pessoas com deficiência, elas não são um pacotinho. Não, o Vilmar é igual o Arilson, o Gilberto é igual o Cadu. Não. Cada pessoa tem a sua peculiaridade. É individual, né? A sua necessidade específica. Tanto é que a ONU eliminou a palavra pessoa com portadora de necessidades especiais para pessoa com deficiência, porque nós não somos portadores de nada. Nós não temos necessidades especiais. Nós temos necessidades específicas. Eu, por exemplo, vamos dizer assim, tenho dificuldade de locomoção. Como que eu vou trabalhar numa empresa? Então, eu optei por trabalhar. Hoje temos o home office, correto? Correto. Que muitas pessoas com deficiência poderiam fazer. Por exemplo, eu vou te dar 3 exemplos de empresas que são exemplo na contratação de pessoas com deficiência no home office. Eu posso? Com certeza. Bradesco, Vivo e Sky. Elas estão abrindo as portas para a igualdade, vamos dizer assim. Exatamente, porque hoje em dia o sistema, a central de atendimento, a maioria é feita em casa, ok? Sem dúvida. O que a Vivo, por exemplo, está fazendo? Ela está contratando pessoas com deficiência, ela dá todo o treinamento lá na empresa, a pessoa tem que ir na empresa para se socializar com os demais funcionários, ok? Mas o trabalho diário dela é em casa. Por quê? Porque eles descobriram que a pessoa com deficiência é muito mais produtiva, porque ela não vai se estressar. O estresse gerado do deslocamento da casa dela até o local acabava atrapalhando na produtividade. E você tentou se candidatar a alguma dessas empresas, Vilmar? Sim. Mas, infelizmente, para a nossa região não tem disponibilidade. A maioria das vagas é para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Curitiba, é para as regiões metropolitanas. Até participei de um treinamento em novembro do ano passado, e o que a trainee me falou? Ela falou o seguinte: Vilmar, as regionais não têm interesse e a empresa não pode obrigar. Quer dizer, não pode não. Uma situação que você comentou durante a entrevista, que eu queria pegar um gancho para a gente tricotar mais um pouco na nossa conversa. Você citou da perda da sua mãe. Como é que foi? Doloroso, porque ela foi, durante toda a minha vida, meu porto seguro. Se hoje eu sou o que eu sou, eu devo a ela, porque ela sempre me disse, nego. Ela me chamava de nego. Todo mundo em casa me chama de nego. Eu não tenho herança para te dar. Eu não sei o que vai ser do futuro. Lembra que eu te falei lá atrás que ela ficou desesperada? Sim. Pensando o que fazer comigo? Porque a ideia que se tinha, Cadu, é que uma pessoa cega, você tinha que cuidar dela para o resto da vida. Você tinha que alimentar, você tinha que vestir, você tinha que dar banho, você tinha que fazer isso. E quando ela percebeu que eu podia fazer tudo isso sozinho, ela falou que ela entrou no quarto e chorou. Ela disse, muito obrigado, Deus. E quando ela conheceu as meninas do CAIDEV, a Josiane e a Mariolane, que foram explicando para ela como lidar comigo, como me dar condições, o que ela fez? Ela investiu na minha educação. Ela falou, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas o curso que você quiser fazer, eu dou um jeito, eu providencio. Quando eu quis fazer, daí o Catânio me deu aquelas aulinhas, né? Sim. E em 2001, abri um curso de locução em Pato Branco. E eu quis fazer. Eu falei, mãe, eu quero fazer tal. Ela juntou todo o dinheirinho que ela tinha e me deu. E eu fiz esse curso. Não era um curso com validação do MEC, né? Sim. Mas me deu capital cultural. Quando eu quis publicar meu livro, ela saía de porta em porta vendendo, ela foi meu porto seguro. E aí, em novembro de 2015, numa manhã de sábado, nós recebemos a notícia que ela tinha ido passear com meus irmãos, visitar meus tios em Santo Antônio, e ali na BR sofreu um acidente que atirou de nós. Deixou meu sobrinho na cadeira de rodas, meus irmãos, por um tempo, incapacitados, doentes,
e a gente teve que se reestruturar tudo novamente. Como é que foi essa sua reestruturação, visto que a sua mãe era seu tudo e do nada simplesmente acabou? Como é que foi essa reestruturação? Porque você precisou começar a sua vida de novo, fazer o alicerce e tudo de novo. Eu posso te dizer com toda a segurança que eu só estou aqui graças a esse cidadão que está sentado ali, Cadu, meu irmãozinho. Eu sabia que eu podia contar com ele. Eu sabia que ele estaria comigo, que ele não me deixaria na mão, e como não tem me deixado. E olha que ele sofre, porque eu sou chato pra caramba. Mas quem não é, né? Você bem disse no decorrer da entrevista que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Exatamente. Os nossos temperamentos, os nossos gostos, as nossas manias, tudo é diferente. Sim, exatamente. Então, vamos dizer assim, ele me suporta, ele está comigo, é meu braço direito, é meu sonoplasta lá na Nauim, é meu auxiliar, porque como eu tenho algumas limitações, ele tem paciência, ele me explica as coisas. Às vezes eu tenho meus apagões, ele sabe como me trazer de volta. Então, graças a ele, eu consegui passar por esse momento. E aí, em 2017, veio esse outro baque, que me deixou sem estrutura financeira daí. Porque as pessoas dizem, mas você tem a pensão da tua mãe. Cadu, o que você faz com o salário mínimo? Tem que comer, beber, vestir, água, luz, tudo. Exatamente, você tem contas para pagar. E como eu disse, os boletos eles não te respeitam porque você é cego. Exato. Então, aí tive que recomeçar de novo. E aí veio a Nauim, que me deu a oportunidade. Eu fui reiniciando a minha caminhada, renovando minhas forças e estou aí. Veio a pandemia, graças a Deus eu tenho passado por ela até agora sem contrair o vírus, me cuidando bastante, evitando me expor durante a pandemia e consegui chegar até aqui. Eu posso pedir música no Fantástico, Gilmar. Eu peguei 3 vezes a Covid desde que começou a pandemia e foram dias difíceis. Eu imagino. Foi terrível. Mas você é insistente, né? Insistente, com certeza. Eu queria que você agradecesse, Vilmar, aos teus patrocinadores da Rádio Nauim, que você pudesse fazer o anúncio deles aqui, porque nós precisamos valorizar essas pessoas que estão te ajudando. Como você disse, é o teu ganha-pão e nós respeitamos muito a oportunidade que a Nauim te deu, né? Agradecemos ela por isso, mas também queremos agradecer aqui de uma forma pública aos teus anunciantes que te propiciam. Você está militando, por favor, pode fazer os seus anúncios aí, a gente quer ouvir os teus anúncios para saber quem são essas empresas que estão te ajudando. Quissol Piscinas Beltrão, Comércio de Piscinas Limitada, que é especializada na venda, comercialização de piscinas em fibra, vinil, banheiras, aquecedor solar para piscinas, residências, guarda-sol de diversos tamanhos, modelos fixos, móveis, além de uma grande variedade de produtos para a higienização da sua piscina, móveis para ambiente externo e jardins. Localizada na Porto Alegre 1309, 3523-6060. Cláudio, obrigado por você acreditar no meu trabalho. Cabanha Maneco Pereira, trabalha com a criação de cavalo crioulo, campeiro. Querendo saber mais, acesse as redes sociais buscando por Cabanha Maneco Pereira. Geonir, obrigado por ser esse anjo também na minha vida, esse amigo incondicional de todos os momentos, que está sempre ali, pronto para me auxiliar. A Feira da Agricultura Familiar, que toda sexta acontece na Cango, Alvorada, São Miguel, sábado na Vila Nova. Querendo produtos coloniais de qualidade, dentre os quais... Agora eu vou te deixar com água na boca, Cadu. Já estou, porque eu compro o filé de tilápia bem aqui do Exatamente! ladinho, onde tem a feira bem na frente da Igreja Católica. É aquele delicioso filé de tilápia que você faz, do gênero que você quiser. Então, muito obrigado aos meus apoiadores, aos meus assinantes, não vou nominar porque são vários, mas a cada um de vocês que assina o Para Ouvir e Refletir, obrigado por estar conosco nesta jornada.
E nós não poderíamos e não podemos encerrar o nosso bate-papo, Vilmar, sem uma mensagem do Vilmar da Mota, visto que nós estamos aí próximos do Natal e próximos do Ano Novo. Que mensagem fica do Vilmar da Mota para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e que quando subirmos no YouTube estarão nos assistindo aí também? Que 2023 deixe lembranças alegres, momentos felizes. Que o Natal possibilite que a luz se acenda em cada coração, para quando virarmos a última página do ano, possamos dizer: valeu a pena termos passado por esse plano. Que 2024 chegue carregado de possibilidades, repleto de emoções, que nos permita termos tudo aquilo que quisermos, sem jamais esquecermos de que não somos nada sem Ele, o grande gestor cósmico universal, Deus. Vilmar, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de nós termos conversado aqui, conversamos em off, foi muito agradável a companhia de vocês dois, né? E quero agradecer muito pela tua disponibilidade, que não mediu esforços para estar aqui. Hoje está bastante quente, mas o Vilmar veio com o Mano, chegaram aí, estão aí conosco desde 1h e pouquinho, né? Foi muito bom o nosso bate-papo, foi uma entrevista aí muito boa e nós esperamos, Vilmar, do fundo do coração, que essas novidades para 2024 elas possam realmente sair do projeto para se tornarem concretas e que você possa, como você disse, que você quer trabalho em 2024, que o trabalho possa ser a ti te dado e você possa ser honrado por esse trabalho. Muito obrigado do fundo do coração por nós abrirmos com chave de ouro o nosso quadro Vendo a Vida com Outros Olhos. Que assim seja, Cadu. Obrigado. Eu agradeço imensamente por esse espaço que você me dá para que eu possa contar um pouco da minha história, da minha trajetória, dizendo o quanto é maravilhoso e que realmente 2024 seja bom para todos e que a incrível Web Rádio Cidade tenha tudo de bom em 2024. Obrigado, Cadu. Obrigado, Vilmar da Mota. Segue na nossa famosa nuvem da Apple o nosso querido Fabiano Farias com o nosso Bandas e Companhia. E nós voltamos aí pelas ondas e os caminhos do rádio. Grande abraço, boa tarde para você.